seu nome é? Eu conheço bem esse processo. A Comissão de Educação discutiu hoje um processo que tem gerado muita controvérsia, que é o de nomeação dos reitores das universidades federais e também dos institutos federais. A prática adotada no país até então é de que aquela escolha feita pela comunidade acadêmica, seja por professores, feita pelos professores, por alunos, etc., ela fosse respeitada pelo presidente da República, que é, ao fim e ao cabo, responsável por essa nomeação. Parecido com algo que acontece hoje, acontecia também na Procuradoria-Geral da República, que era formada uma lista tríplice e enviada ao presidente, ele escolhia ali, em geral, o nome mais votado. Mas o fato é que o presidente não tem a obrigação de seguir essas sugestões, ele é o responsável pela nomeação. O que está se discutindo diante do fato de que o presidente Jair Bolsonaro não tem seguido os resultados eleitorais, em alguns casos nomeou inclusive professores que tinham votações muito pequenas, isso trouxe para o Congresso Nacional a discussão de uma nova regulamentação, tornando a votação nas universidades de fato a palavra definitiva a respeito desse assunto. A gente está com a professora e deputada Margarida Salomão, falo professora porque antes de tudo professora, e inclusive conhece esse processo bem porque foi reitora eleita pela comunidade acadêmica na Universidade Federal de Juiz de Fora, uma das universidades mais importantes do sudeste do país, conhece bem essa realidade, mas além da deputada que conduziu a audiência pública, é uma das autoras do requerimento, outros 8 parlamentares também assinaram requerimentos para discussão desse tema aqui no âmbito da Comissão de Educação. A senhora vê hoje uma mobilização da Câmara no sentido de rever esse processo para que ele volte a ser como ele era antes, mesmo que antes não tivesse previsão legal para isso? O que preocupa aos parlamentares é a instabilidade que está sendo gerada dentro das instituições, confronto, no caso até da Federal da Fronteira Sul, a destituição do professor nomeado. Isso não ajuda ao avanço acadêmico do Brasil. Então é isso que preocupa os parlamentares. Por conta disso, nós temos vários projetos de lei, um deles o deputado Zé Guimarães, que já teve inclusive a sua urgência aprovada, para resolver do ponto de vista legal a nomeação do reitor ou reitora eleito pela comunidade universitária. Quero inclusive dizer, do ponto de vista legal, a situação das universidades é diferente dos institutos. Na lei, para os institutos, só se elege um. Então não cabe ao ministro ou ao presidente da República outra coisa senão homologar essa escolha. No caso das federais, das universidades, o que prevalece é uma lei da época do presidente Fernando Henrique, em que se define a eleição de uma lista tríplice. Então é isso que está gerando toda essa comoção, porque rompendo uma pactuação que vinha desde a época do Fernando Henrique, e naturalmente durante todos os governos do Lula e da Dilma, respeitava-se a vontade da comunidade universitária. É isso que nós estamos lutando para que venha a prevalecer nesse momento. Perfeito. Muitíssimo obrigado, deputada. A gente vai ouvir também o representante do MEC que veio participar desse debate. Nós tivemos, vou contar aqui, 6 debatedores, né? No total 7 debatedores. O representante do MEC foi o Webster Spiegel Cassiano, que é o coordenador-geral de recursos humanos das instituições federais de ensino, da Secretaria de Ensino Superior do MEC. Bom, do ponto de vista legal, a decisão do presidente está principalmente para as universidades, bem embasada, afinal de contas, é ele a quem cabe essa nomeação, mas como já foi dito até pela deputada Margarida Salomão, isso tem gerado confrontos e principalmente insegurança jurídica, porque já houve o caso de um conselho universitário, que é o guardião da autonomia universitária resguardada pela Constituição, que destituiu um desses reitores nomeados. Essa situação de instabilidade preocupa o MEC, a possibilidade de vermos avançar, seja por parte do MEC, também por parte do MEC, alguma nova regulamentação em torno desse assunto, Webster? Bom, eu acredito que a preocupação com a estabilidade das universidades é de todos nós, né, inclusive do Ministério da Educação. O debate aqui foi extremamente importante porque suscita projetos de lei que estão tramitando sejam discutidos no âmbito da casa, né?
Por enquanto, sem mudanças da lei, provavelmente o Ministério da Educação não muda o padrão que tem adotado, de que é buscar aquele votado que tenha mais alinhamento com a política do MEC, não necessariamente respeitando a lista dos mais votados. Olha, do ponto de vista da Secretaria de Educação Superior, que faz a análise administrativa e legal, o encaminhamento da lista tríplice está sendo encaminhada dentro das normas legais vigentes. E no caso dos institutos federais, em que não há lista tríplice, há só um nome, o MEC tem respeitado todas as indicações e assim deve permanecer? Eu creio que sim, mas eu não posso responder pela CETEC, que é outra secretaria. Okay. Muitíssimo obrigado, Webster, representando aqui o Ministério da Educação, mas como você mesmo viu, ele não pode falar em nome de todas as secretarias. A gente não pode aqui convidar todo mundo que participou da audiência pública, afinal de contas viraria outra audiência pública, mas a gente pode convidar alguns nomes que tem mais representatividade para tentar resumir para você, mas eu te convido a se interessar pelo assunto for que entre aqui no nosso canal mesmo, no canal da Câmara dos Deputados no YouTube e conheça a íntegra dessa audiência pública. O Antônio Gonçalves Filho, ele é presidente da ANDES, a Associação Nacional dos Docentes de Ensino Superior, que na verdade é um sindicato, o Sindicato Nacional de todos os professores das universidades federais, das universidades do Brasil, e vai nos falar qual é o posicionamento da ANDES em relação a esse tema. Bom, nós entendemos que a escolha de gestores para as instituições de ensino superior tem que começar e se encerrar no âmbito da instituição. Então, a gente acha que as nossas universidades, institutos federais e Cefet têm que ter liberdade de escolher quem que elas querem que dirijam a gestão da universidade. Isso através de uma votação direta, com voto paritário ou universal, conforme a comunidade universitária ou dos institutos e Cefet decidirem. Algo que foi mencionado aqui é que, de fato, o presidente da República tem o poder de fazer a nomeação, não há possibilidade de revisão dessa decisão pelo próprio presidente ou pela Justiça ou pelo Congresso, mas existe a possibilidade do Conselho Universitário, que é, repito, o guardião da autonomia universitária prevista na Constituição, de destituir esse reitor. O senhor acredita que, se não houver aí uma mudança na regulamentação, uma mudança na postura do MEC ou do presidente da República, esses casos, como o que já aconteceu na Universidade da Fronteira Sul, continuem se repetindo, possa haver um recrudescimento desse tipo de situação em que o reitor nomeado é destituído pelo Conselho Universitário? Sim. Há uma grande instabilidade dentro das instituições frente a esse ataque à autonomia das universidades. E na Fronteira Sul, como você bem disse, já houve a destituição daquele que foi nomeado, mas há de se dizer que de 12 nomeações, a metade, 6, não respeitaram o desejo da comunidade universitária, e temos que dizer o que é que está por trás dessa não nomeação daquele ou daquela que foi escolhido. Está por trás um projeto de privatização por dentro das instituições, e esse projeto passa pela ruptura da democracia interna das instituições, um desrespeito à escolha da comunidade, e também passa pelos cortes que estão sendo feitos, de todo o corte de orçamento que houve no atual governo. O maior corte se deu na educação. Isso diz muito da falta de compromisso com o atual governo federal, com a educação pública brasileira. Quando a lista tríplice, foi adotada no governo Fernando Henrique, um dos principais argumentos em favor dela é que nem sempre o resultado da votação ele era definitivo. Havia votações ali talvez muito próximas entre primeiro e segundo. Já aconteceu casos de primeiro, segundo e terceiro colocado estarem muito próximos das votações, algo semelhante que aconteceu recentemente, por exemplo, na Procuradoria-Geral da República, E aí a lista tríplice seria uma forma de você escolher um dos nomes que tivesse legitimidade junto à comunidade, mas que fosse talvez melhor representativo do projeto que o governo tem, ou que o primeiro, eventualmente terceiro colocado, fosse um aliado do segundo colocado, que emprestaria a esse mais legitimidade. Nesse sentido, vocês apoiam essa mudança que está sendo proposta por projeto de lei, de que o mais votado seja o escolhido, mesmo que o resultado não seja tão próximo, ou haveria garantia de um segundo turno na legislação? O que vocês imaginam? Bom, pela atual legislação, cabe de forma discricionária ao presidente fazer a nomeação. O que a gente defende é que a comunidade escolha e apenas um nome seja submetido ao presidente para que seja confirmado e nomeado. É isso que nós estamos defendendo. Nós não temos acordo com lista tríplice, mesmo que haja diferença pequena entre candidatos, a gente acha que não há necessidade de se fazer uma lista. A comunidade vota, escolhe e o presidente nomeia.
Perfeito. Antônio Gonçalves Filho, presidente da ANDES, Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, que é o sindicato nacional dessa categoria. E trazendo a informação para você, muito obrigado, viu, Antônio? Trazendo a informação para você, já existem vários projetos tratando dessa questão, mas um deles já tem urgência solicitada pelos líderes. Quando os líderes partidários da maioria dos partidos querem que uma matéria ande mais rápido, eles podem assinar um requerimento, número equivalente aí pelo menos metade dos parlamentares, né, os líderes que representam a metade dos parlamentares, solicitando essa urgência, e a matéria segue direto para o plenário, não precisa passar pelas comissões, pode ser votado o requerimento num dia, a matéria já no dia seguinte, então esse requerimento já está pronto, pode ser apreciado em qualquer instante, estabelecendo aí uma nova regra, mudando a regra atual, que eu repito, prevê, no caso das universidades federais, a eleição a escolha de uma lista tríplice que é submetida ao presidente, ele tira dali um dos nomes que ele nomeará, e o que aconteceu no caso da Fronteira Sul, da Universidade da Fronteira Sul, é que o escolhido tinha menos de 5% dos votos, não seria representativo, e já houve inclusive a destituição desse nome por parte do Conselho Universitário, um problema que tem gerado aí uma insegurança jurídica em relação a como o processo se dará em outras universidades. A qualquer momento a gente pode voltar com informações ao vivo aqui direto do corredor das comissões, onde a maior parte dos debates acontece na casa, onde também a maior parte das deliberações dos projetos que viram lei passam só pelas comissões, sequer vão ao plenário. Por isso é importante que você acompanhe o trabalho também aqui no corredor das comissões, e a gente faz o possível para simplificar e levar para você tudo que é discutido aqui. Até mais.